Bom, e aí, a Omicron chegou no Brasil. Primeiro, se tivesse um cruzamento Omicron e Gama, nossa, Deus me livre. Porque a velocidade de espalhamento do Omicron é assim, incomparável com as variantes anteriores. Ela é de uma velocidade de transmissão de fato assustadora. Ela passa de uma pessoa para outra com realmente muito mais facilidade do que as anteriores. E a gente vê um predomínio de uma doença de impacto leve a moderado. Uma doença mais nasal, mais de resfriado, alguns sintomas digestivos em algumas pessoas. Mas como o número de pessoas que adoecem é muito alto, um número muito elevado, acaba e você encontra pacientes sim com doenças de impacto significativo. Então não dá para se considerar ela uma variante, por assim dizer, inofensiva. Ela fica num patamar de impacto muito inferior quando a gente compara o que a gente viu aqui acontecendo com a Gama. Né? Igual eu falei, se tivesse um cruzamento da facilidade de transmissão da Omicron com o impacto clínico que a Gama teve, seria uma tragédia, sim. A Gama sozinha já foi uma tragédia com as características dela. Se tivesse a junção das duas características, seria algo assim, nem é bom pensar. E como o número de casos de Omicron é muito alto, a gente tem visto casos com impacto clínico significativo. Então não é para sim ser considerada algo igual a gente ouviu de algumas pessoas, alguma coisa assim banal para se colocar como uma bobagem. Não dá para isso não. Os sintomas respiratórios de algumas pessoas assumem impacto. Algumas pessoas a gente teve a oportunidade de ver uma queda de saturação de oxigênio. A gente não chegou a ter pessoas que pelo menos a gente tem acompanhado diretamente, que tenham necessidade de terapia intensiva, CTI, respirador. Não chegou a esse ponto, mas a oxigenação caiu. E o grande incômodo pessoal meu em relação ao Omicron é que nas variantes anteriores a gente teve a oportunidade de ver muitas pessoas tendo tido quadros leves, quadros agudos leves das variantes anteriores, quadros agudos leves de Gama, de Delta, das variantes originais, que passaram fácil pela doença ativa e tiveram uma situação pós-doença de impacto significativo. Então existe uma certa preocupação da minha parte em como vai ser o comportamento pós-doença aguda desses pacientes com Omicron. Se pós-doença aguda nós teremos alguma surpresa negativa ou não. Em média, a situação com a Omicron está sendo importante pela velocidade com que ela se espalha, pelo número de pacientes infectados ao mesmo tempo, pelo impacto epidemiológico e o impacto nas questões ligadas à disponibilidade de pessoas para trabalhar, porque muita gente ficando afastada do trabalho ao mesmo tempo, por estar doente ao mesmo tempo, mas um baixo grau de presença de pacientes com doença de maior gravidade e com necessidade de cuidados maiores. Pós-doença, né, que a gente ainda está para ver se a gente vai ter algum tipo de impacto de maior gravidade, de algum risco ou não. Mas até agora essa tem sido a nossa realidade frente ao Omicron, diferentemente de alguns países, onde a Omicron tem causado casos graves com uma frequência bem mais elevada do que aqui entre a gente. Porque isso, uma vez aquilo que a gente já comentou antes, vacinação, a gente já sofreu uma limpeza de susceptíveis com a Gama, uma população já selecionada, já com
muita gente que era vulnerável tendo sido cometido pela gama e todas as consequências derivadas disso. Então esse é o momento que a gente está vendo da Ômicron, e na velocidade com que ela está se espalhando, a gente acredita que a curva de duração da infecção Ômicron no Brasil deve ser uma curva de baixa duração temporal, porque a velocidade de progressão dela é muito grande.